Quero aqui primeiro parabenizar o parlamento, principalmente essa casa, em nome do senador Requião, que está recebendo 20 deputados e o presidente do Senado do Paraguai para tratar da questão do Parlasul, do Mercosul. Mas, senhor presidente, antes de iniciar minha fala, do que nós realmente viemos aqui hoje, eu quero dizer que hoje nós iniciamos o ofício ao superintendente do Banco do Brasil, no estado de Roraima, o senhor Demilson Garcia de Souza, solicitando dele que coloque no município de Amajari, na Vila Brasil, um gerente do banco para ali estar recebendo a documentação, as propostas dos produtores daquela área, porque a Amajari hoje quer encaminhar a sua documentação, uma proposta ao Banco do Brasil, aí tem que se deslocar até o município de Boa Vista, isso demanda despesas e outros custos operacionais. Portanto, pedimos ao superintendente do Banco do Brasil que colocasse no município de Amajari, especificamente na Vila Brasil, um gerente do Banco do Brasil para receber essa documentação e também que ali seja colocado um caixa eletrônico para os usuários e a clientela do Banco do Brasil. Portanto, encaminhamos isso a pedido do ex-vereador de lá, Hugo Cabral, que fez essa solicitação em nome de todos os moradores do município da Amajari. Também, senhor presidente, encaminhamos um ofício ao secretário de Agricultura e Abastecimento, e Pecuária e Abastecimento do estado de Roraima, o senhor Gilzimar Almeida Barbosa, solicitando dele que atenda uma moradora, uma camponesa, que é lá do Polo 1, do PA Nova Amazônia. Encontramos ela na feira do garimpeiro e ela então nos solicitou, senador, nós estamos precisando de um trator. Então nós solicitamos ao secretário que atenda aquela localidade com o trator, que eles precisam, mais do que nunca, efetuar lá o trabalho para a sua produção. Também, senhor presidente, iniciamos um outro ofício ao embaixador do Brasil na Venezuela, senhor Rui Pereira. O que aconteceu, senhor presidente? Um sargento da Guarda Nacional, da Guarda Nacional venezuelana, que é igual à nossa Polícia Federal, ele fez o assalto à mão armada no município de Pacaraima, na fronteira, e ele foi detido e quase que lixado pelos moradores daquela localidade. Aí, em represália, hoje, a Guarda Nacional na Venezuela está fazendo arbitrariedade, está quebrando o protocolo da boa convivência, está impedindo de os familiares de presos brasileiros vá até os seus familiares, prender uma senhora que estava abastecendo de forma que não era de forma oficial, e essa senhora foi presa com uma criança de 4 meses e estão cobrando aí uma multa de quase R$20 mil, uma pessoa humilde, pobre, e estão impedindo, a polícia está impedindo que os familiares tenham acesso a essas pessoas. Então fiz um apelo ao embaixador que tome as devidas providências, porque o clima é de terror hoje em Santa Helena, na Venezuela, limite com o Brasil, ali na cidade de Pacaraima. Portanto, fiz um apelo hoje ao embaixador, além da ligação que eu fiz para ele, nós iniciamos um ofício solicitando as providências imediatas para que sejam respeitados os direitos humanos, que não avance nos direitos humanos, que respeite os direitos dos brasileiros e que dê a eles todas a oportunidade de legítima defesa. Também, senhor presidente, aproveito para vir hoje aqui a essa tribuna para falar de mais um outro assunto que me causa muita preocupação. Primeiro eu quero aqui, essa casa fez aqui uma homenagem, senhor presidente, aos administradores, E eu tenho um discurso que eu tinha preparado, mas infelizmente não pude participar e vou dar como lido, queria que Vossa Excelência desse como lido o nosso discurso em uma homenagem aos administradores do Brasil. E quero aqui, senhor presidente, me reportar ao preço da liberdade, a eterna vigilância, o som que dá voz à democracia. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectador da TV Senado. Estou aqui hoje, senhor presidente, para aplaudir a Câmara dos Deputados por ter derrubado a emenda da mordaça, com a qual o relator da reforma política no Senado tentou calar a voz da democracia.
Eu próprio intercedi junto aos deputados e deputadas e com isso logramos êxito em derrotar uma infeliz proposta, que foi a de proibir alto-falante e carro de sons nas campanhas, um recurso tão empregado pelos candidatos populares, dentre os quais me incluo. O senador Romero Jucá tentou em vão amordaçar a democracia popular ao restringir o uso de amplificação sonora nas campanhas apenas aos comícios, carreatas e reuniões, coisa que um pobre jamais poderia fazer, né? Quem tem dinheiro para contratar carreata e dessa forma. Tentou proibir que um candidato popular circule pela rua em uma bicicleta sonorizada falando de suas propostas. Tentou proibir que um candidato popular ande pelas feiras falando ao povo de suas propostas, com uma pequeníssima caixa de som. Tentou proibir que um candidato popular estacione em seu carro de som na porta da fábrica após o expediente e fale de suas propostas aos trabalhadores. O que aqui se tentou fazer foi um crime contra a voz da democracia, que clama por uma renovação. O que este plenário aprovou foi uma tentativa de amordaçar a democracia para os candidatos menores. Para os caciques, porém, os donos das rádios, os que surgem em escândalo de corrupção nas páginas das revistas e que não sabem o que seja uma bicicleta com som, pois têm as próprias emissoras de rádio para lhes darem voz, estes não. A medida não lhes afeta. Era uma restrição endereçada ao pequeno candidato que ousa enfrentar o poderio econômico, dentre os quais eu me incluo. Qual candidato popular consegue organizar uma carreata ou fazer um comício? Nenhum. Qual candidato popular tem espaço suficiente nas programações das rádios e televisão para expor suas ideias? Nenhum. O candidato popular circula em meio ao povo, tem seu cheiro, fala com a voz do povo e emprega os poucos recursos que dispõe para fazer com que sua voz seja ouvida. É na andância que o candidato popular faz nas esquinas, nas feiras, nos bairros de sua cidade, que ele expõe suas propostas. Para isso emprega uma aparelhagem mínima de som que este plenário proibiu e que a gente conseguiu derrubar na Câmara Federal. Retirar-lhe o direito de usar um pequeno equipamento de som que seja-lhe amarrar uma mordaça. Senadores e senadoras, a democracia grita ao povo por meio de caixas de som e amplificadores. Isso não se pode proibir. Senadores e senadoras, graças à nossa vigilância permanente, a Câmara dos Deputados disse não ao intento do senador Romero Jucá. Alertamos aos deputados e deputadas federais e fomos atendidos. A democracia precisa ter amplificada a sua voz, senhor presidente. Não se pode silenciá-la. Devemos-nos aqui estarmos em permanente vigilância, pois, como disse Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Meu muito obrigado. E a democracia foi restabelecida. Mas, senhor presidente, concluindo, e falar de democracia, eu aqui venho hoje, ainda a essa tribuna, me referi ao ataque a índios, senhor presidente, para concluir. Ataques a índios em Mato Grosso do Sul. Criança de 1 ano atingida por bala de borracha. Eu queria que focalizasse aqui. Aqui, é nessa? Nessa aqui. Está aqui, ó. Criança de 1 ano atingida por bala de borracha. É essa a democracia? Por que faz isso? Porque é índio? Porque é a nossa raça precursora? Porque é a origem do povo brasileiro? Porque é humilde? É tratado a bala. Fora um que mataram. Então, em conflito por terras com fazendeiro no município de Antônio João, estado do Mato Grosso, foi morto a tiro em 29 de agosto o último líder indígena, Simeão Vilalva, de 24 anos. Entre os vários índios feridos, encontra-se também um bebê, esse que nós mostramos agora, de 1 ano de idade, que foi ferido na nuca e nas costas por balas de borracha, em mais uma ação, no mínimo, questionável da polícia daquele estado. Manifestamos, senhor presidente,
Aqui, primeiramente, nossa profunda consternação e apoio aos familiares e amigos de Simeão e do bebê era atingido, extensivo a todas as comunidades Guarani, Kaiowá, bem como a todos os índios de todas as etnias do Brasil e das Américas, com os quais o homem branco tem uma dívida histórica impagável. Ademais, vimos registrar, diante dessa respeitável mesa diretora, nosso absoluto repúdio à ação da polícia, bem como a morte desse jovem, cujo grande pecado foi nascer índio em uma terra que já foi livremente ocupada por seus ancestrais, mas que veio a ser tomada por desbravadores ávidos por riqueza e hoje é explorada comercialmente por fazendeiros não menos gananciosos. É preciso que se apure imediatamente e prioritariamente a responsabilidade sobre a morte de Vilalva e sobre os disparos que atingiram a criança e que puno o responsável com todo rigor. Infelizmente, a triste notícia não representa um caso isolado, senão mais uma entre muitas e contínua violação aos direitos dos indígenas, os quais encontram guarida no artigo 231 da nossa Constituição Federal. Ali, os constituintes originários firmaram em novo pacto social o reconhecimento aos índios de suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições, bem assim o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, dando à União a competência de demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. O órgão da União, no qual incumbem tais ações, é o Ministério da Justiça, em conjunto com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que hoje está sucateada, entidade estatal vinculada àquela pasta. Contudo, é do conhecimento de todos e grandes descasos das autoridades federais relativamente à questão indígena no Brasil, que se traduz no sucateamento da FUNAI em declarações demagógicas, bem como em esparsas e inefetivas medidas governamentais de cunho meramente paliativo e mediático, quando não em favor dos interesses daqueles que ameaçam quem justamente deveria ser protegido. No caso específico, conforme notícia veiculada em setembro no site do G1, de acordo com a FUNAI, a terra indígena Nander Rui Mangatu, tradicionalmente ocupada pela etnia Guarani, Kaiowá, tem 9.317, já terminando, senhor presidente, 9.317 hectares e já foi demarcada com limites materializados e georreferenciados, bem como homologada por decreto presidencial. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, em 1999, o governo federal teria iniciado os trabalhos de identificação dessas terras indígenas em março de 2005. Essa área teria, senhor presidente, sido homologada, razão pela qual a comunidade Kaiowá e Guarani iniciaram o processo de retomada da área, que estava à época ocupada por fazendeiros. Ocorre que no mesmo ano, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jubim, suspendeu, eliminar o decreto de homologação, tendo sido as comunidades retiradas das áreas indígenas, que não pode assim ser registrada no Serviço de Patrimônio da União, a última etapa do processo democrático. Demarcatório. A malsinada notícia ocorreu ao mundo e chamou a atenção dos... Um minuto para concluir. Do Escritório Regional para a América do Sul, do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que condenou publicamente, em 2 de setembro último, a morte de Simeão e, por meio de seus representantes para a América do Sul, América Inglaterra, instou o Estado brasileiro a realizar uma investigação rápida, independente, exaustiva do ocorrido e a finalizar urgentemente o processo de demarcação das terras, ressaltando ainda que entre as principais razões de tais enfrentamentos está a demora excessiva na demarcação das terras tradicionais, as ordens do despejo por parte das autoridades e a violência que enfrenta os povos indígenas no marco de suas reclamações. Faço minha também essas reclamações. Portanto, senhor presidente, já com meu tempo estourado, senhor presidente, eu quero aqui registrar esse nosso repúdio e pedir às autoridades que retomem imediatamente
a demarcação e a proteção dos povos indígenas. Hoje, o que nós vimos são pessoas usufruindo em nome dos povos indígenas. Hoje, a FUNAI, que prejudicou agora a energia no estado de Roraima, está cercada de ONGs, como está também aí a saúde indígena, né, que não estão preocupados em levar uma saúde de qualidade. Basta olhar aqui no DICE, aqui em Brasília, que lá você vai encontrar inúmeras pessoas com doenças repetitivas que poderiam estar sendo evitadas lá na ponta. Mas nós vamos fiscalizar isso de forma rigorosa e vamos pedir a punição dos culpados. Muito obrigado, senhor presidente.